Galera, eu vou dizer só uma coisa. Se chegar lá no Wind and Truth, no Vento e Verdade, eu souber que o Gavilar forjou a própria morte pra fazer tudo isso aqui, eu mesma vou ressuscitar ele e dar uns tabef na cara dele. Acabei de começar Oathbringer, ou Sacramentadora, para nós brasileiros. Li apenas o prólogo, meus amigos. Eu li o prólogo. E assim, o prólogo já nos contou muitas coisas. Primeiramente, que é o primeiro prólogo que a gente não vê o Gavilar sendo morto, né? A gente vê, na verdade, o pré-morte do Gavilar, que tem a ver com os Parshendianos e com o Taravajan. Uma coisa que eu não falei no livro de Words of Radiance é que o Taravajan em Stormlight Archive está para Mindinho em Game of Thrones. Fica aí essa informação. Quem pegou, pegou. Quem lembra, lembra. E vai entender. Mas enfim, tem que ter lido as duas coisas pra entender. Gente, o Gavilar, né? Ele sabia de tudo e não contou pra ninguém. Aí ele, o quê? Foi de arrasta pra cima, né? Mataram ele. E esse capítulo foi muito interessante, porque a gente viu a Shonai narrando. A gente já viu ela em Words of Radiance, mas a gente viu aqui e a gente vai ver mais ao longo do livro. Já fica aí o spoiler. E a diva foi conversar com o Gavilar. Ela aparentemente não era tão importante ali quando ele morreu, mas o Gavilar sabia quem ela era, né? E ele falou assim, vamos ter que tá fazendo umas coisas aí, porque não tá bom não. O Gavilar sabe que os Parchemanos foram Parshendianos anteriormente, tá? O Gavilar sabe que os deuses dos caras, né, dos Parshendianos, se foram. Eles expulsaram, na verdade, os deuses e eles não querem voltar. E o Gavilar falou, não, porque a gente tem que voltar, porque o mundo tá uma porcaria, a gente não sabe do nosso passado, mas vocês sabem. Vocês são uma janela pro nosso passado. E eu fiquei, gente... gente, isso aqui, como é que diz? É milenar, né? Quem sabe demais sempre paga o preço. E o Gavilar claramente pagou o preço. Uma coisa que eu achei interessante é que ele falou assim, que ele pegou uma esfera e tinha um espreno dentro da esfera, né? Ele mostrou pra Shonai. E ele falou assim, tá vendo isso aqui, essa esfera aqui que tá acendendo e tal, vermelha? É o mesmo conceito que a gente fez com vocês Parshendianos. Com vocês Parchemanos, no caso, com os Parchemanos. Foi tipo, botar um negócio dentro deles que eles ficaram com a forma opaca, né? Com a dual form. E é isso. Cara, eu não lembrava nada desse prólogo. Nada. E agora que eu reli, eu fiquei, uau, quantas coisas ele me contou aqui. Em 5 páginas, ele me contou muitas coisas. Eu li em inglês o prólogo. Como o Rhythm of War ainda não tem em português, meninas, não tem no Brasil, eu vou tentar intercalar entre o e-book em português quando eu estiver fora de casa, mas em casa eu vou tentar priorizar ler inglês pra ficar em dia com os termos e também é uma forma de estudar o idioma, não é mesmo? E, gente, eu tô chocada. É isso que eu tenho pra dizer. Oi, galera. Sabe quando você para de estudar um idioma e você não mantém ele na sua vida e você tem dificuldade pra voltar? Pois é, estou enfrentando isso. Hoje eu peguei um capítulo de Oathbringer pra ler no Kindle, pra ler no original. E eu não falei pra vocês ainda, mas eu tenho o audiobook de Oathbringer e de Rhythm of War. Dos dois, na época que eu assinei o Audible gratuitamente e consegui pegar esses 2 livros. Inclusive, ele tá na minha conta da Amazon estrangeira, então eu não consigo adicionar no meu celular, porque o meu celular tá com o Audible da conta da Amazon Brasil. Ou seja, eu só tenho o meu tablet pra usar de audiobook. Mas tudo bem, porque eu não pretendo sair com este livro por aí. E aí eu falei, vou ler aqui esse capítulo com o audiobook. Eu comecei com o audiobook e peguei o livro depois. E assim, galera, foi difícil entender o que o moço falou. E tava na velocidade 1. Quando eu abri o audiobook, tava na velocidade 1.3, tá? E quando eu li, em 2021, esses livros, o Caminho dos Reis, eu não usei audiobook. Mas, nem Palavras de Radiância. Mas o Oathbringer, eu comecei com o audiobook. E eu lia na velocidade acima da 1, que era 1.3. E agora, gente, desaprendi. Eu preciso muito estudar inglês. Eu tô pensando o que eu vou estudar em 2025, porque eu tirei um ano sabático em 2024 e eu terminei a faculdade. Hoje faz 1 ano que eu apresentei o meu TCC e desde aquele dia eu não estudei mais nada.
Quer dizer, claro, eu estudo sempre algumas coisas pro trabalho, convenções e tudo mais. Mas estudar assim mesmo, sentar na minha mesa aqui no meu quarto, estudar, não mais aconteceu. E eu preciso fazer isso, eu tô vendo o que eu vou fazer, provavelmente vai ser em inglês. E eu percebi que realmente preciso voltar a estudar inglês. E, bom, é isso, queria reclamar com vocês, mas estou lendo o Wolfbringer aqui, conforme vai dando com o meu tempo. Eu tô lendo no secreto, tá? Hoje é dia 11 de dezembro ainda. Esse vídeo vocês vão ver só no ano seguinte, porque o plano, vocês já sabem, é ir publicando em partes, né, do livro, porque aí quem for lendo ao longo do ano que vem também pode usar os meus vídeos como apoio, sei lá, e a gente pode conversar aqui. Então é isso. Só queria reclamar mesmo que voltei a regredir meu nível de inglês porque eu não treino tanto quanto eu deveria. Oi, amigos, tudo bem? Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é nada mais nada menos do que 20 de setembro de 2025. E eu perdi todos os takes de 2025 de Wolfbringer, porque eu comecei a ler o livro lá em abril, parei e tô voltando agora. E fui dar uma olhada no vídeo que eu tinha e, infelizmente, só tinha aquelas partes. Então, peço desculpas. Eu falei que comecei a ler em dezembro, mas eu tava lendo, tipo assim, um capítulo por dia, uma coisa bem levinha. E esse ano eu pegaria o livro pra terminar. Eu peguei em abril pra terminar, mas eu nunca continuei. Eu parei na página 370 e ficou com Deus. Aí, agora que estamos em setembro, a água batendo na bunda das leituras do ano, eu resolvi retomar. E assim, o Stormfather me contou tantas coisas. Eu acabei de terminar o capítulo 38, vai começar aqui o 39. E o Dalinar teve, né, uma visão, um sonho, e levou a Navani com ele e a Yasna. E no sonho ele estava conversando com o Stormfather. E o Stormfather contou um pouco mais de como que foi que os Heralds, eles desistiram do seu compromisso de salvar a humanidade dos Voidbringers. E ele contou que esses Heralds, essas lutas contra os Voidbringers tinha uma luta, aí depois de 1000 anos tinha outra, depois de 100 anos tinha outra, depois de 10 anos tinha outra, até que chegou um momento que depois de 2 anos teve outra luta, depois de 1 ano teve outra luta. E, como nós sabemos, os 10 Heralds deixaram um pra trás, né, pra ficar em eterna tortura pela humanidade. Então, assim, eu não sei nem o que dizer que ele me falou aqui, tô ainda processando na minha cabeça. Que bom voltar pra Wolfbringer, que pena que eu abandonei no meio do caminho. É isso. Oi, vlog de Wolfbringer. Faz um tempo que eu não atualizo este vlog. Nem porque eu não li, mas porque parei pra falar com vocês. Terminei a parte 3. E estou neste momento, já li os interlúdios, estou prestes a ler o primeiro capítulo da parte 4, que é do Dalinar, que é na página 849. Quase batendo uma meta, ó, vocês viram que eu coloquei isso aqui e funcionou. Eu coloquei pra terminar esse livro até o dia 31 de dezembro de 2025, mas eu vou terminar antes porque eu tô pelo menos 2 semanas à frente das metas. São metas semanais de 50 páginas mais ou menos, então são bem curtas. Caso eu não consiga vencer, eu sei que eu vou vencer em algum momento e terminar o livro. E bom, 2 pontos chave desse livro, lembrando que esse vlog tem spoiler. 2 pontos chave. Primeiro, a gente relembrou não, né? O Dalinar relembrou como que era o relacionamento dele com a esposa, a Evie, né? Eu lembrei o nome da diva. E meio que ele causou a morte dela, não é mesmo? Porque a Evie é uma pessoa muito diferente do Dalinar, e deu pra ver no livro. E segunda coisa, o rei Elhokar morreu e a esposa dele tá maluca. Eu já esperava que a esposa do Elhokar estivesse maluca. Pra mim não foi muita novidade. Vou deixar o livro aqui, espero que vocês não se incomodem, porque ele é muito pesado de segurar. E, bom, vamos lá, vamos por tópicos. Eu já falei que uns 2 meses atrás, né, em setembro, eu li sobre a conversa do Stormfather com o Dalinar e sobre a questão dos Heralds e tudo mais. Aí o Dalinar, ele demorou pra lembrar o nome da esposa, ele não lembrava. Era muito engraçado ler, porque aí quando alguém falava da esposa do Dalinar, o Brandon Sanderson colocava tipo shh. Quando xixi. Você lembra quando
mamãe xixi. Era muito engraçado. A gente entendeu por que o Dalinar esqueceu sobre a esposa, pois ele praticamente causou a morte dela no ápice de quando ele era fã de matar pessoas, de guerrear, de ser a espada do rei Gavilar e não o diplomata que ele se tornou, que ele está se tornando em Oathbringer. E depois disso, teve um capítulozinho curto que a gente viu a consequência dessa lembrança ter voltado pro Dalinar, que basicamente ele está depressivo. Brandon Sanderson adora deixar os personagens dele depressivos. O Kaladin já passou dessa fase, aí ele falou, quem eu posso colocar agora? Dalinar. Então, enfim, foi triste. A morte da Eve foi impactante, assim, ela implorou pra ele, pra que ele não cometesse tamanha violência contra os inimigos, mas ele não quis escutar. E, né, deu no que deu, acabou que ele causou a morte da esposa. E a morte do Elhokar. Gente, antes de falar da morte do Elhokar, a gente tem que falar da invasão de Kholinar. O Kaladin conseguiu adentrar o palácio, o Kaladin e companhia, e a esposa do Elhokar, a Ezedam, ela está completamente maluca, virou a casaca pros Wardbringers. O filho do Elhokar também, assim, um menino super estranho, como ele estava, como eles encontraram a criança. E a morte do Elhokar. Eu esperava que ele ia morrer, porque a gente sabe, todos sabemos, que o rei de verdade de Kholinar é o Dalinar. Não é o Elhokar. O Elhokar mesmo já admitiu diversas vezes que ele não tem pulso firme para ser rei. Ele só se tornou rei porque o pai dele era o rei antigo e morreu. Portanto, como herdeiro, ele assume. E agora que o Elhokar morre, eu acredito que o Dalinar vai assumir. Eu sei que ele tem um filho, mas o filho tá com a mãe, que está junto com os esvaziadores, né? Os Parchen... Ai, eu nunca lembro se é Parchemano ou Parchendiano, vocês vão me desculpar. Mas a galera lá que eles estão lutando contra. O Kaladin entrou mais uma vez num dilema moral. E isso acabou causando, eu acho, na minha perspectiva, a morte do Elhokar. Porque ele tava lá lutando, não sei o que, entre a galera e contra, né? Os esvaziadores, contra a galera lá da rainha. E ele viu uma Parchemana que ele conheceu enquanto ele foi cativo dos Parchemanos muitos capítulos atrás, quando ele foi visitar Kholinar e os pais dele. E ele ficou triste porque ele não queria matar ela. E de fato ele não matou, outra pessoa matou da companhia dele. E ele fica naquele momento um pouco paralisado, pensando o quanto essa guerra que eles estão travando entre eles não é boa, porque é só gente morrendo, basicamente. E ele percebe que esse tempo que ele passou com os Parchendianos, ele percebe que eles são seres normais, como qualquer ser humano. Eles só tiveram o azar de se transformarem em escravizados, né, como pelos humanos. Elhokar morre, e o que mais me deixa surpresa na morte do Elhokar, não surpresa, mas poético, eu achei poético, é que quem matou o Elhokar foi o Moshe. E a gente acompanhou alguns capítulos do Moshe. Eu confesso que às vezes eu achava meio chato acompanhar ele, mas esses capítulos eram importantes pra gente ver o outro lado da moeda, que nos 2 primeiros livros a gente não teve muito vislumbre de como que ficou Kholinar com a Ezedam, enquanto todo mundo tava lá nas planícies quebradas lutando contra os Parchendianos. E aí o Moshe mata o Elhokar e o Kaladin vê, e é uma cena muito, não é poética, mas é uma cena muito emblemática e significativa, porque a gente acompanhou esse outro dilema moral do Kaladin, que era o plano do Moshe e a galera lá de assassinar o rei. E não aconteceu. Voltando depois que o celular me gongou, ainda sobre Oathbringer. Então, depois de todo o dilema moral do Kaladin, a conversa que o Moshe teve com ele, de tentar convencê-lo de matar o Elhokar, o Kaladin optou por não fazê-lo. E o Moshe, então, finalmente conseguiu o que ele queria, que era matar o Elhokar.
Eu acho que fez sentido, o Elhokar morrer, porque o Dalinar agora pode finalmente ser o rei de verdade, né? Porque ele tava na sombra do Elhokar, assim, o Elhokar era apenas uma marionete. E eu sinceramente não sei o que esperar. Aí, além deste tópico, tem a questão da Saj Anat, que conversou com a Shallan. Teve um capítulo aqui muito legal que ele tava intercalado entre Kaladin e Shallan. E o Brandon Sanderson, ele quebra cenas em momentos muito específicos. Você quer saber o que vai acontecer. E isso foi o que aconteceu. Eu tava vendo o Kaladin tentando recuperar o filho do Elhokar. Depois a Shallan tentando abrir os portões para o Retiro. Mas ela não tava conseguindo. A Shallan, primeiro que teve uma pequena crise de identidade antes de fazer isso, que era uma coisa muito importante. Mas ela falou, vou fazer. Aí ela tá lá, começando o negócio. E aparece uma moça, tal qual o João Kleber, e fala assim, para. Você não deve fazer isso porque é uma armadilha. E a Shallan fica tipo assim, mas quem é você? E ela, eu sou Saj Anat, a detentora dos segredos. É uma coisa assim em português. E aí ela fica, né? E a cena é quebrada. A gente volta lá pro Kaladin, o Adolin salva ele, fala assim, vamos meter o pé, vamos embora. Eles vão embora pro portão, que tem um portal pra o Retiro. E a Shallan lá tá paralisada, ela fala assim pro Adolin, não consigo, porque se a gente abrir isso aqui, vai ser, isso aqui é uma armadilha. E o Adolin fala, abra do mesmo jeito. E é isso. E depois a gente só vê o Dalinar recebendo a notícia de que eles falharam e que não sabe se estão vivos, se estão mortos, se não estão, mas nós leitores sabemos que estão vivos. E aí seguimos para os interlúdios. E aí que eu parei. Volto com vocês no futuro, não sei quando. Amigos, segunda-feira por aqui, dia 3 de outubro. E eu vim atualizar porque aconteceu uma coisa bem interessante. A galera saiu de... Eles estão com problema, né, na parte 4 ou 3, não lembro agora. Acho que é a parte 4. Eles estão com problema que é o seguinte, eles tentaram sair de Kholinar porque, né, foi tomado pelos inimigos. Eles acabaram entrando em Retiro? Não, eles entraram em Shadesmar. E Shadesmar aqui é o reino cognitivo, é o reino das Springs, que não deixa de ser um reino duplicado, tipo um mundo invertido de Roshar, do mundo físico, né? E aí, só que quem tá aqui? Shallan, Adolin, Kaladin e Azur. E agora, amigos, eu vou falar uma coisa, talvez um spoiler. Eu não acho que seja um spoiler difícil, assim, impossível, fim do mundo. Mas, agora, neste capítulo aqui, no capítulo 93, chamado Kata, eu entendi por que Cargas d'Água é importante ler o Warbreaker antes de ler, na verdade, antes de ler Words of Radiance, né? Não Oathbringer, eu li fora de ordem. Mas ainda assim, eu entendi a importância de ler Warbreaker enquanto tá lendo Stormlight Archive, porque nada mais nada menos, uma personagem é citada, tá? Primeiro que a gente tá acompanhando o Seth, e eu não entendi muito bem onde ele tá. Parece que ele tá sendo treinado pra virar um Skybreaker. Confundi com Star Wars. O Seth tá ali treinando pra virar um Skybreaker, né? E aí ele tem uma espada que fala com ele. Nós já sabemos que a espada que o Seth usou pra matar Gavilar lá atrás era a Nightblood, que é a espada que aparece em Warbreaker. Até aí tudo bem. Aí aqui o Seth tá com uma outra espada que fica conversando com ele, que tem um nome diferente. Eu não sei se é a mesma espada, talvez seja, né? Na mesa dele, ele deixou pra trás quando brigou com o Kaladin, né? Não é a dele, não. Enfim, ele tá aqui com uma espada falante. E aí, não sei o que, a espada fica falando que eles devem combater o mal e nananã. E ele fala assim, em determinado momento, assim, joga no ar. Não, porque a Vivena fez isso e aquilo. E eu fiquei assim, peraí, Vivena? Eu tô lendo direito? E Vivena nada menos é uma personagem de Warbreaker, uma das protagonistas, né? Ela é irmã da Ciri e é a personagem que eu mais gosto daquele livro, porque vocês sabem que eu não gostei muito daquela leitura. E tudo se encaixa. Aí, beleza. Eu fui caçar spoiler, tá? Eu não sei em que momento vai contar, mas assim, Vivena é
uma puladora de mundo. Agora eu esqueci o nome do termo em inglês. Ela viaja mundos como Royd, certo? E aí eu descobri quem ela é aqui, porque ela tá aqui, tá? Queria dizer que ela está presente, vivendo, está aqui com o nome de outra pessoa. E essa pessoa é muito engraçado porque ela tem conhecimento de Shadesmar, porque ela falou, então, é que eu já viajei aqui, né? Porque eu não vim daqui, eu não sou de Roshar, eu basicamente vim aqui pelos Horneter Peaks, que eu não lembro agora o nome em português também. E aí eu já conheço Shadesmar, e enfim, e é isso que eu posso dizer pra vocês. E eles ficam tipo assim, mas você é uma cavaleira radiante? Ela, não. Mas você é um arauto? E ela, não, também não. Não sou não, gente, eu vim de outro lugar caçando uma pessoa. Enfim, ele jogou aqui, ó, na nossa cara. Por que é importante ler as obras dele todas? Por que ele escreveu um esquema de pirâmide? Mas é um esquema de pirâmide que vale a pena. É isso. Oi, amigos, desculpa essa imagem bem ruim, mas eu tô na casa dos meus pais. Olha só a minha estante lá atrás. É muito engraçado, sempre que eu venho aqui tem uma novidade no meu quarto. E dessa vez, ó, tem isso aqui. Isso aqui essa parede é a parede com o quarto do meu irmão. E ele achou de bom tom colocar um aparelho de academia no quarto dele, cujo prego atravessa as paredes, inclusive, ó, atravessa a minha estante. Mas enfim, vamos falar da atualização de Oathbringer. Eu não tô com o meu livro físico aqui, eu não tive tempo de falar com vocês mais cedo. Na verdade era pra eu ter falado com vocês antes. Deixa eu só falar que capítulo que eu tô, pelo menos. Putz, pior que eu tô no meio de um capítulo. Eu estou no meio do capítulo 108, que é Honor's Path, né? O caminho de honra, de honor, enfim. Eu tô quase no final da parte 4. E a galera, Kaladin, Adolin e Shallan continuam lá em Shadesmar. E uma coisa muito curiosa que acontece lá em Shadesmar é que é um reino, né? Eu falei que é o reino cognitivo. E ele tem regras, tem questões em organização. E isso me chocou, porque quando eu penso em reino cognitivo, eu penso em um lugar que tem um monte de esprenos passando por ele, voando assim, sei lá. Eu nunca pensei em um lugar muito organizado. E é um reino organizado, porque eles estão... Gente, primeiro, eles entram numa questão que ninguém se perguntou quem que comanda essa cidade em que eles estão, certo? A Shallan, ela descobre que quem comanda essa cidade é um Void Spring. É um espreno dos esvaziadores. Acho que talvez esse seja o termo em português. E quando ela se dá conta, ela fica, meu Deus do céu, onde a gente se enfiou? E eu tava na esteira, eu abri a boca, fiquei tipo assim, beleza. A Shallan se dá conta de que eles estão numa cidade comandada por um Void Spring. Aí, por outro lado, a gente tem o Kaladin. Eu não sei se é exatamente o Kaladin, mas alguém percebe que eles foram descobertos. Os esprenos descobriram que tem humanos no meio da cidade. E eles, óbvio, querem pegar pra ficar pra amanhã. Bom, amigos, eu acho que a minha cozinha é o meu lugar favorito pra falar com vocês sobre Oathbringer, né? Porque eu tô sempre aqui quando eu vou falar com vocês. Hoje é 25 de novembro e eu bati a meta do dia 7 de dezembro. Estamos caminhando para o final, literalmente. Eu acabei de terminar a parte 4 e li os interlúdios já, então eu já tô pra começar a parte 5. E eu estou chocada, passada, total qual o da Linar. Por quê? Os nossos queridos amigos... Primeiro, vamos começar da galera que tá em Shadesmar. Eles ainda não saíram de Shadesmar. Eu acho que a parte final... Na verdade, eu tenho quase certeza que a parte final vai ser dividida em duas coisas. A galera tentando sair de Shadesmar. E 2, a galera tentando absorver e lidar com o que eles descobriram aqui. Vamos lá. Por quê? Os reinos, os países que estão em Roshar, eles não conhecem o seu passado, eles não têm informação de como que é. Eles têm algumas coisas, mas não é completo, então eles não conhecem a própria história.
Isso é um ponto que sempre foi levantado desde o início do primeiro livro, assim, desde o início da série. Correto? Aí, o Dalinar tá aqui na Assembleia Geral da ONU, com ele e todos os representantes dos demais países de Roshar, em Thaylen. Aí eles começam a discutir e do nada o telefone tocam vários telefones, que no caso não são telefones, são as spam reads, né? Spam reads. E elas ficam piscando, assim, piscam tudo ao mesmo tempo. A galera falou, nossa, gente, aconteceu alguma coisa. Todo mundo fica, o que rolou? O que rolou é que, basicamente, os escribas ao longo do mundo, pesquisadores, né, os bolsistas do CNPq de Roshar, conseguiram traduzir uns manuscritos muito antigos, umas coisas, conseguiram entender umas coisas. E isso dizia o seguinte, que Roshar, o planeta inteiro, ele não pertencia aos humanos, mas aos Parshendianos. Ou seja, os humanos é que são os esvaziadores. Os humanos é que são os Voidbringers. E eu fiquei assim, não. Como assim? Não. Como assim existiu uma outra desolação antes da primeira desolação? Ou seja, antes da desolação número 1, teve a desolação número 0. E a desolação número 0 foi causada pelos humanos, que tomaram posse de Roshar, porque eles destruíram o próprio planeta. Ou seja, o aquecimento global acabou com o outro planeta dos humanos e eles pensaram, nossa, a gente precisa de um novo lar, né? Vamos invadir um planeta e roubar dos moradores de lá. É como se a galera aqui da Terra acontecesse isso na Terra e eles resolvessem ir pra Marte, aí em Marte já mora uma galera, a gente rouba o planeta deles e reconta a história. Basicamente é isso que aconteceu. Os humanos, eles inverteram os papéis. Eles colocaram os Parshendianos como os vilões, sendo que eles são os vilões dos Parshendianos. E tem um ponto que é, os Parshendianos convidaram pessoas pra visitar Roshar. Só que eram seres humanos. E tudo que o ser humano toca, ele faz o quê? Ele destrói. E aí o Dalinar, ele tá assim... Então nós não somos os mocinhos? Porque pela primeira vez na minha vida eu estou fazendo algo em que eu acredito, que é todo o rolê de unir a humanidade contra os Parshendianos. E de repente, todo o trabalho dele cai por terra. Porque ele basicamente é o vilão da história. E eu li isso aqui, eu tava lendo no metrô. E eu fiquei, não é possível. Eu fiquei muito chocada. Eu fiquei, não. Eu ainda estou absorvendo. Apesar de já ter lido os interlúdios, eu ainda estou definitivamente absorvendo. Estou na página 1007. E eu tô chocada, gente. A parte 5, que é a última. Olha só o tanto de gente que vai narrar. Olha só, geralmente tem 3 pessoas. Eu vou contar pra vocês quem vai narrar. A parte 5 é chamada New Unity. E quem vai narrar? Os Cavaleiros Radiantes, Ashe, Navanya, Dolin, Taravajan, Yanagan, Palona, Vairi e Witch. O Witch vai aparecer de novo. Ele sempre aparece. E aí, meus amigos, eu tô assim... Como pode? Agora tudo faz sentido. Por que o Brandon Sanderson, quando o Kaladin foi passear por Roshar, depois que eles conseguiram entrar em Uritiro, e ele virou escravizado dos Parshendi, ele percebeu que eles são pessoas normais, que eles têm família, que eles têm filhos, e ele ficou tipo assim, nossa, mas eu tô lutando contra isso. Ele entrou num dilema, né? E depois, nos interlúdios, não sei se são interlúdios, acho que são capítulos mesmo, a gente tem alguns capítulos do Moshe, que é um ex-Bridge 4, que tá andando com os Voidbringers. E agora faz todo sentido de por que o autor colocou essas cenas no passado. Porque ele ia trazer uma coisa pra gente, só não viu quem não quis, porque eu mesma não vi. Então, esses capítulos do Kaladin convivendo com os Parshendi, o Parshemanos que seja, e do Moshe convivendo com essa galera, era foreshadowing. Que engraçadinho ele, que engraçadinho. Além disso, os interlúdios dessa vez foram interessantes. A gente acompanhou então a Venli, que a princípio a gente achou que era vilã e talvez ela não seja, né? Mas não sei. Depois a gente acompanhou a Risen, não sei falar. E depois o Teft.
O interlúdio da Rissam foi o mais comprido. E eu compreendi por que que tiveram interlúdios dessa personagem no passado. Porque a Rissam, ela era uma aprendiz de mercador. E agora ela virou uma mercadora de fato. Coitada, ela tem síndrome de estagiária, igual eu tenho às vezes no trabalho. Porque ela já pode tomar as próprias decisões. Ela não precisa ficar pedindo a opinião do ex-babsick dela, né? Que é o mentor. Ela pode tomar por si mesma, mas ela ainda fica pedindo opinião pra ele. Às vezes eu sou um pouco assim na minha vida corporativa. E, gente, eu tô chocada. Agora eu só quero ler esse livro pra terminar e descobrir o que vai ser. E aí, como eu disse, né, que esse final vai se separar em duas partes. A primeira parte, eu acredito que é os nossos queridos heróis saindo de Shadesmar, que eles vão tentar por Taylen. E a segunda parte é o Dalinar lidando com isso. Aí agora eu acho que eles vão acabar se encontrando em algum portão, em algum Outgate de Taylen. Porque os nossos heróis estão chegando em Taylen e o Dalinar está em Taylen, né, com a Rainha Fen, que também é onde tá a Rissam, porque a Rissam vira tipo a concadora da rainha. Achei muito engraçado. Ela ficou tipo assim, nossa, quando eu era aprendiz eu vivia viajando e fazendo trocas e comércios e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E agora eu tô aqui sentada vendo o caderno, livro caixa, anotando coisas, que coisa triste. Eu tenho que cumprir horário, eu tenho que pegar ônibus. Sabe assim? Achei super identificável. Ela deixou de ser uma mera aprendiz e virou o CLT, né? Aí foi isso que resultou. E é isso, amigos. Eu tô ainda absorvendo o que rolou aqui. Sabe aquela frase em inglês? I didn't see it coming. É assim que eu me senti quando eu li esse capítulo. Eu fiquei, não, como assim? Faz sentido, não é uma coisa... É inovador e revolucionário da parte do Brandon Sanderson fazer a gente perceber que os heróis, na verdade, são os vilões? Não. Mas é curioso porque os próprios personagens que se sentiam os heróis também têm as suas crenças caindo por terra, porque eles descobrem que não aconteceu exatamente da forma como eles pensaram que aconteceu. Então, eu acho que é um duplo choque, assim, do leitor e dos personagens. E é isso. A reclamação que eu tenho desse livro, porque a gente sempre tem coisas pra reclamar, é que a Yasna ficou apagada, coitada. Eu não sei se o próximo livro, o Ritmo de Guerra, é da Yasna ou se é o Vento e Verdade. Eu não sei. Eu acho que o Vento e Verdade é do Renarin. Não sei porquê. O Renarin é um personagem que tava mais apagado, mas eu sei que eu acho que ele vai ganhar um certo protagonismo. Mas, em minha opinião, minha humilde opinião, eu queria que a Yasna aparecesse mais e... Porque ela é a pessoa mais inteligente que existe nesse livro, gente. Ponto. Ela ganha da Shallan porque ela tem muito mais tempo de estudo que a Shallan. Mas ela não apareceu tanto, assim. Ela se revelou, né? Porque a nossa amiga tinha desaparecido. Todo mundo achou que Yasna tinha morrido, menos a mãe dela. Aí ela volta, como se nada tivesse acontecido. Porque onde estava a nossa diva? Em Shadesmar. E eu não sei se eu comentei, mas Shadesmar é controlado pelos Voidbringers. E aí foi muito curioso porque os nossos heróis, eu vou chamar os nossos heróis porque é Kaladin, Shallan e Adolin. Eles chegaram em Taylen pra atracar e eles olham pro portão de Taylen pra eles irem embora e nada mais, nada menos do que The Fused. Eu não sei se é fundido a tradução pra Fused, não sei. Eles que guardam os portões, né? Então, assim, tipo assim, é uma guarda muito difícil de lidar, porque eles são 3 personagens humanos, cavaleiros radiantes, que estão no mundo cognitivo, que eles não fazem parte. Então, não que não tem outras pessoas no reino cognitivo, porque tem sim. Então, eu não sei como eles vão escapar. Não sei se dá pra ir escondidinho ali, por baixo dos panos. Enfim, amigos, é isso, né? Estou na reta final de Sacramentadora. Oi, amigos. Hoje é quinta-feira, dia 27 de novembro. Tô aqui, ó, fazendo um café. E queria apenas dizer pra vocês que eu atingi a página 1153. Isso significa que faltam exatamente 80 páginas para finalizar
Sacramentadora. O audiolivro tá dando 3 horas pra finalizar, porque eu tô ouvindo, né, um pouquinho mais rápido. Eu preciso parar um tempo, sabe, botar um vídeo no YouTube e passar as minhas marcações do Kindle pra cá. Só que eu tô com um problema bem fútil, que eu perdi a cartela de flags novinha que eu comprei esses dias, então eu não tenho como marcar agora. Assim, eu tava pensando sobre o Dalinar e eu acho que, assim, esse livro aqui é do Dalinar. Apesar de quem tá na capa aqui é a Yasna, né? Nossa misteriosa Yasna. Eu não sei se fez muito sentido essa construção do Dalinar, porque ele é muito querido pelos filhos, só que na época em que ele era casado com a Eve, ele era um bêbado, certo? Não, ele não era bêbado. Ele era muito turrão, ele só queria ficar brigando, literalmente lutando, porque ele não sabia ser diplomata. Então, ele acabou causando a morte da esposa e ele se tornou um alcoólatra. O Renarin, ele mal via o pai, o filho mais novo. Então eles não tiveram uma construção de infância com o Dalinar. Aí eu não entendo por que raios que eles têm tanto respeito pelo pai. Não tô dizendo que eles têm que ser mal educados, eu só acho que essa relação deles poderia ser um pouco mais conflituosa. Ou, se o autor não pensou nisso quando ele escreveu O Caminho dos Reis, né, que é quando a gente começa a conhecer essa família, eu acho que ele acabou decidindo mostrar esse passado da Dalinar depois de ter escrito O Caminho dos Reis. E aí ficou um pouquinho incoerente, eu acho. Mas tamo aí. O Dalinar, ele... Primeiro que o Odium, ele botou o terror, né? Ele mostrou as garrinhas e tudo mais. Aí o Dalinar, ele se fundiu com o Stormfather. Ele absorveu, né? Ele fez um bond, eu não sei como que traduz isso. Ele se ligou ao Stormfather, da mesma forma que os Parshendianos, eles são ligados a um Espreno. Ele se ligou com o Stormfather. E é isso. E agora a galera vai lutar, vai brigar. E não sei o que esperar. Eu tô no penúltimo, no antepenúltimo capítulo, que é um capítulo de quase 2 horas. É um capítulo bem longo. E é isso, galera. Estamos terminando Sacramentadora. E eu mostrando a bagunça na minha cozinha, desculpa. Oi, amigos, tudo bem? Mais uma qualidade exemplar de imagem. Eu tô viajando no momento e por conta disso, esse é o cenário. Eu terminei o livro hoje por aqui e eu resolvi só vir aqui falar pra vocês que eu finalizei então a minha leitura de Oathbringer. E eu não sei muito como julgar este livro, porque eu já dei a minha nota no Scooby, tá? O Scooby eu dei 3,5 estrelas, que foi um livro bom, mas não foi excepcional como os anteriores. Aí eu tenho alguns questionamentos. Ele não foi excepcional porque eu levei um período muito longo de leitura ou por conta do conteúdo do livro mesmo. Eu realmente não sei e eu tô absorvendo ainda. É muito doido pensar que esse livro eu vivi muitas vidas e eu comecei a ler em abril de 2025. Nós estamos, gente, hoje é dia 29 de novembro. Foram 7 meses de leitura e não foram 7 meses corridos, né? Eu parei muitas vezes, eu fiquei mais de mês sem ler. Mas aconteceu tanta coisa nesse livro que parece que eu vivi uma vida aqui. E de fato eu vivi uma vida, eu vivi 7 meses da minha vida enquanto eu lia este livro, enquanto eu pausava, enfim. Acho que é isso que eu tenho pra dizer no momento. A gente se vê mais tarde. Olá, amigos! Hoje é 13 de dezembro, eu vim aqui finalizar este vlog gigante de Sacramentadora. Eu terminei dia 29, né, no penúltimo final de semana, antes desse. E eu falei bastante lá no dia que eu terminei, mas eu fui ouvir o vídeo e ficou uma porcaria, porque tinha muita gente falando no fundo. Então eu vim aqui pra recapitular as coisas que eu falei lá. Eu anotei no meu telefone, porque eu não vou lembrar, já tem 2 semanas que eu terminei este livro. Vou deixar ele aqui do meu lado pra vocês apreciarem e vamos lá conversar sobre o que eu achei de Sacramentadora. Eu vou falar personagem a personagem, né, do que eu achei mais relevante.
naquele vídeo que eu gravei que ficou ruim. E aí, se eu lembrar, eu vou falando aqui. Mas eu confesso que eu já esqueci, porque já tem 2 semanas que eu terminei o livro. Então, por favor, relevem. Vamos começar pela Shallan. Primeiro, é uma coisa que eu fiquei pensando aqui. O mote da Shallan foi a família dela, né? Os irmãos, a questão com o pai e tudo mais, as dívidas da família Davar, que ela sai de casa e vai em busca da Yasna para se tornar sua pupila, e a gente acompanha toda a jornada dela em Caminho dos Reis, depois em Palavras de Radiância. Mas aqui eu senti que a Shallan esqueceu que tinha família, ela só lembrava do Adolin e dos Colins, e apenas isso, porque poucas vezes ela pensou nos irmãos dela, que eram os que restaram. Ela descobriu, né, que o Kaladin que matou o Helaran no final do livro anterior, mas ela tá em paz com isso, pelo que eu percebo. Ela interage com o Kaladin e não reclama. Na verdade, ela tá muito objetiva, eles têm sido muito objetivos, porque, de fato, eles precisam resolver todo o problema que eles têm pra resolver, que é os esvaziadores, certo? Então ela meio que esqueceu a família dela no churrasco. Não sei se é porque o livro anterior foi o dela e ela meio que, né, foi a jornada dela com isso, e ela deu uma curada dessa depressão em relação à família, porque o Brandon Sanderson adora personagem depressivo, não sei se foi isso, mas estamos aí. Aí tem outro tópico muito importante, que é o transtorno de personalidade dela. Quem diria que a gente ia ver um personagem com transtorno de personalidade num livro de fantasia épica, não é mesmo? A Shallan, por conta dos poderes dela de radiante, né, que ela tem o poder da luminescência, ela faz transfigurações com a luz das tempestades, né? E aí ela faz isso pra se tornar a Vel e pra se tornar outras pessoas que ela quer. E aí, gente, ela entra em colapso. Uma hora ela responde como Vel, uma hora ela respondia como Shallan. E eu tava lendo o livro, eu tava assim, ué, mas a Shallan tá transformada em Vel neste momento? Eu não lembrava dela ter feito isso. E ela não tinha feito isso, ela só tava maluca da cabeça. Mas ela acabou, né, se relacionando ali, conversando com o Renarin a respeito. O Renarin falou, Shallan, eu te amo de qualquer jeito, você sendo Vel. Na verdade, ele fala, eu te amo sendo Shallan, e não tem problema que você, enfim, essas outras pessoas também. Eu te amo do jeito que você é. E aí eles, né, se botaram pra fora, o que sentiam um pelo outro. Na verdade, o Adolin, ele meio que tava largando o tapete pro Kaladin, porque ele falou, nossa, ele voa, ele tem poderes e eu sou o quê? O máximo que eu tenho é uma espada fractal e olhe lá. Mas ela ama ele de volta, eles vão marcar o casamento, aquela coisa toda. A trajetória do Moshe, eu reclamei que eu não tava entendendo por que a gente tinha que acompanhar o Moshe, né? Porque o Moshe eu achava chato, e depois de ter passado por todo este livro, a gente entende que o Moshe a gente acompanhou porque ele virou a casaca pros esvaziadores, ou virou a casaca, depende do seu ponto de vista, não é mesmo? Porque os vilões são os humanos. E ele mata o Jezreel, né? A galera fala assim, oi, você não quer matar um deus hoje não? E ele, eu já matei um rei, o que é um deus pra mim? Aí ele mata o Jezreel, que tava maluco. E é uma pena, porque eu queria ver mais desse personagem. Eu queria que os arautos, que são as pessoas que estavam lá no passado, aparecessem e fossem entrevistados numa sala igual de investigação de polícia, pra contar o que aconteceu de fato, porque eles não sabem, eu não sei, você não sabe, só quem sabe é o autor, ou quem já leu os outros livros, não é mesmo? O Taravangian, né? O Taravangian, eu falei no começo desse vlog que o Taravangian está em Relatos da Guerra das Tempestades, para Mindinho está em Game of Thrones, tá? Eles têm o mesmo propósito como personagens, eles são os que riscam a faísca, né? Pra quem leu Game of Thrones sabe, pra quem assistiu, enfim, porque na série isso também é revelado, e o Taravangian é a mesma coisa. Aí ele fala, né, pro Dalinar, então eu vi o Sisete matou ali um rei, eu falei, nossa, que interessante, acho que vou pedir pra ele matar outros. Aí ele conquistou a pedra do Sisete e fez com que ele, né, matassem, assassinasse outros líderes de Roshar. Ele falou, porque só ele achou muito interessante, achei muito legal, e eu fiquei assim, você tá falando isso pro Dalinar Kholin, né, meu filho? Você é tonto? Sobre o Dalinar, a trajetória dele, eu já falei aqui, não vou me estender muito, que eu continuo achando super incoerente ele ser esse pai tão amado, venerado, idolatrado pelos filhos, pelo Adolin e pelo Renarin, mas no passado ele foi um tremendo filho da puta como pai e como marido, né? Então, gente, não faz
nenhum sentido na minha cabeça o Dalinar ser assim, mas já que eles amam o pai, quem sou eu pra falar pra não amar, não é mesmo? Enfim, é isso que eu posso dizer sobre o Dalinar. Claro, todas as interações dele com o Odium foram muito legais, muito interessantes, inclusive o Odium revela pro Dalinar que ele que tava na cabeça dele esse tempo todo. E eu fiquei me perguntando, será que era isso mesmo? Será que era ele esse tempo todo? Será que não? Enfim. O Dalinar, e o Odium, como ele revela isso pro Dalinar, fala assim, Dalinar, você pertence a mim, né? Você nasceu para me seguir, uma coisa assim. Aí o Dalinar fala, não, não, não. Não, 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 não. Aí ele se funde com o Stormfather, como se fosse uma luz da tempestade, né? Uma gemstone, uma pedra de luz da tempestade. E absorve o Stormfather pra ele. Ele come o Stormfather. Se liga, né? O correto é falar ligação, não é falar comer, porque não é uma coisa muito literal. O Odium tomou conta do Dalinar, né? Ele ficou meio possuído pelo Odium, mas passou, enfim. Tanto que a Venli tá meio confusa se seguir o Odium é uma boa ideia ou não, então vamos ver como vai o desandar das coisas, porque a galera dela, né, dos Parshendianos, ela tá meio indecisa. A galera já tem certeza que eles têm que seguir o Odium, ponto final, e tirar os humanos desse planeta que não pertence a eles. Então, né, vamos ver o que vai dar. O finalzinho do Dalinar eu achei muito simpático, assim, ele, ai, Navani, será que você não poderia me ensinar a ler e escrever? E ela, ai, claro, não sei o que, e aí ele começa a escrever um livro, adivinha qual é o nome do livro? Oathbringer. Ou As Minhas Vitórias e Derrotas, é uma coisa assim. Gente, engraçadíssimo, porque é muito clichê quando o personagem, o final do livro é o personagem escrevendo um livro com o mesmo título do livro que estamos lendo, né? Uma metalinguagem, assim, absurda. Aí, a gente sabe que o Elhokar morreu pelo Moshe, né? Lá em Kholinar. Aí o Dalinar falou assim, então beleza, eu não vou ser rei, mas o meu filho, o Adolin, é a pessoa perfeita, né? Como se o Elhokar não tivesse uma irmã. Aí, quando ele fala isso pro Adolin, o Adolin fala, então, pai, kkk, eu não posso ser rei, porque eu matei os Sédias. Tudo bom? Eu quebrei os códigos, eu feri os códigos e tudo mais. E aí, eu gosto muito das reações do Dalinar, que a primeira é, por que você não me contou que você que matou os Sédias? E a segunda era assim, meu filho, todo mundo quebra os códigos de vez em quando, tá tudo bem, não vai tirar sua carteirinha, não. É tipo assim, ele é vegetariano, mas de vez em quando ele come carne, tudo bem, ninguém vai tirar sua carteirinha de vegetariano. Eu não faço isso, tá? Mas tem gente que faz. Sem julgamentos aqui, galera. Talvez um pouco. E aí é isso, aí o Adolin recusa se tornar rei. Eu realmente achei que o Dalinar ia assumir esse posto, mas quem vai assumir é a Jasnah. E aí a gente para na Jasnah e assim, gente, eu já falei aqui, eu vou continuar falando. A Jasnah é uma personagem que está apagada. Ela apareceu nos outros livros, né? Ela apareceu em Caminho dos Reis, ela desapareceu em Palavras de Radiância, ela volta nesse livro e eu tava esperando acompanhar muito a Jasnah. E assim, super misteriosa. Não só ela é misteriosa com a família dela, mas ela é misteriosa com nós que estamos lendo os capítulos dela, que são pouquíssimos. Não sei, eu senti falta dessa moça, que ela é tão inteligente, tão perspicaz, né? E não teve, mas vamos ver como será com a Jasnah sendo rainha de Kholinar, que é um reino definitivamente em decadência, porque assim, não tem como, não tem como. Tem o Renarin, que é outro personagem que eu tenho um interesse muito grande em ler a respeito, certo? Mas eu senti que o nosso amigo Renarin também foi esquecido no churrasco. A única coisa que ele serviu nesse livro foi pra ser tomado por uma Spring do mal. E é isso, assim, acabou. Renarin, o que tem a ver, né? E eu queria ter visto mais dele, porque ele tem um poder de Cavaleiro Radiante muito interessante, que ele pode curar as pessoas. E isso é muito, muito útil, né? Mas ele tava lá todo maluco, falando coisa com coisa, transtornado da cabeça, e nada mais era do que uma Spring do mal nele, né? Então, não sei, eu queria mais do Renarin por conta disso, mas faltou o Renarin, eu acho que faltou. E por fim, gente, o epílogo do It, que eu achei super confuso. Eu tenho que ler de novo ele, mas aí acho que eu tenho que ler em português, porque aqui eu achei muito, muito confuso. Não estava entendendo coisa com coisa, nada com nada. Enfim, acho que é isso de modo geral dos personagens. O que eu achei de Sacramentadora de modo geral? 3 estrelas e meia. De todos que eu li até agora, foi o mais fraco pra mim. Eu não sei, aí eu tenho algumas teorias. Foi o mais fraco porque eu li ele num período de tempo longo e os momentos que eu li estavam muito espaçados, ou realmente foi a leitura? Nunca saberemos.
Só se eu reler de novo no futuro, né? Que com certeza vai acontecer. Eu acho que eu quero reler a série em português depois, porque óbvio que em inglês eu perco coisas, né? Eu não sou... não é minha língua materna, então eu ainda quero ler. Mas como eu comecei a série em inglês, eu vou continuar como um desafio pessoal. E também pra me desafiar a, né, aprender inglês e tudo mais. Então, pra mim foi um livro difícil nesse sentido, porque ele tava... não aconteceram muitas... batalhas, eles estavam a todo momento pesquisando coisas, tentando sair de Colinar, descobrindo coisas, e esse é um livro do meio. Eu acho que até faz sentido agora que eu tô pensando, né, ele ser esse livro em que a gente só tá descobrindo as coisas, mas não desenvolvendo pra resolvê-las, né, acho que os próximos vão resolver, até porque o nome do próximo livro é o quê? Ritmo de Guerra. Então se não vai ter briga, não vai ter porradaria, eu não sei o que esperar. Bom, galera, este foi o meu longuíssimo vídeo, meu outro longa-metragem, meu segundo longa-metragem do ano neste canal sobre Sacramentadora. Estou animada para Ritmo de Guerra, inclusive, esse final de semana eu acho que tá lançando o Ritmo de Guerra aqui no Brasil pela Trama. A Trama está de parabéns lançando os livros. E eu espero que ano que vem eu esteja aqui com outro vlog falando de Ritmo de Guerra. E quem sabe de Vento e Verdade, né? Imagina eu terminar os 2 ano que vem. Ia ser maravilhoso, mas não vou prometer nada pra vocês, porque esse ano foi um parto pra ler um livro, né? Então não vou prometer, mas vou tentar. Vou prometer tentar. Obrigada por assistir esse vídeo, obrigada por ter ficado aqui até o final. A gente se vê no próximo. Tchau!